Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo TI e esse é um canal que te ajuda a aprender linguagem de programação. Voltando a falar sobre o assunto de estrutura de repetição, temos o for como nossa primeira análise e agora a gente vai para o while, ok? O while é aquele em que eu uso essa estrutura quando eu não tenho certeza de quantas vezes eu vou ter que repetir, ok? Então, assim, fazendo uma estrutura simples aqui de while, deixa eu fazer aqui para poder já ficar com essa estrutura pronta. Eu vou fazer assim, ó, eu vou criar uma variável aqui, e aí eu vou chamar essa variável de contador, ok? Que vai começar com, vou pôr zero, vai. Aqui no meu while, eu vou fazer o seguinte, contador, e esse meu contador aqui, eu vou colocar ele assim, ó, menor que 5, você vai girar. Então, print ln aqui, e dentro do meu print ln eu vou imprimir o contador, ok? E cada vez que ele rodar, eu vou incrementar ele com um valor para que eu não fique num loop infinito com isso aqui. Então, qual que é a ideia? O contador começa com 0. Então, ao chegar no while, a primeira coisa que ele quer é verificar se isso aqui é verdadeiro para ele. Quando o while verifica que isso aqui é verdadeiro, essa expressão, ele entra aqui e faz o que tem aqui dentro, ok? Então, o contador começou com 0. Quando ele chega aqui, ele é 0. Ele é menor que 5, 0? Sim, é menor. Então, imprime o valor dele. Ele imprime o valor aqui. Quando chega aqui nessa linha de baixo, o que, que ele faz? Ele incrementa um valor no contador, porque aí o contador passa a ser 1. 1 é menor que 5? Sim, ele imprime o 5, o 1, desculpa, e volta aqui, incrementa mais um valor. Então, se era 1, se tornou 2. Aí depois se torna 3, se torna 4. E ele vai até o 5. Só que o 5 ele não vai imprimir porque ele vai ver que o contador, ele, quando ele não for menor, ele vai ser igual. Então ele não imprime mais o valor, ok? Mas ele tem que saber a hora de parar, então essa é a hora da parada que ele vai ter aqui. Então vamos rodar aqui para poder a gente ver como que ele vai se comportar. Então tá. Ele imprimiu o 0, 1, o 2, o 3 e o 4, né? Ou seja, começou com 0, 0 imprime. O 5 ele não vai imprimir porque é menor. Se eu quisesse que o 5 entrasse, é só fazer menor ou igual. Porque aí quando ele bater no igual, ele vai ver que é igual. Então ele tem que rodar mais uma vez. Ok? Então tá aí, ó. Se eu quiser o igual. E assim, esse while aqui é a mesma coisa do outro. A mesma coisa que a gente já tem lá no quando a gente faz para o nosso querido amigo Java, tá? Então, esse exemplo aqui, ele meio que é mais tradicional, ok? Vou fazer aqui agora ó, um outro. Var, número, e vou passar esse número aqui, o valor 1, tá? Vou usar o meu while de novo, aqui. Vou colocar aqui agora as minhas chaves, que é o meu bloco de código, ok? E aqui é o seguinte, agora o meu número, ele vai ser menor ou igual a 10. Não vou pôr 10 não, porque senão ele vai ficar muito grande. Vou pôr menor ou igual, não, se bem que eu vou mostrar para vocês passo. Então agora eu acho que é melhor colocar o 10 aqui. Deixa lá. Só que aí o que, que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um print, ln, ok? Ó, um print, ln. Dentro desse print aqui, olha o que, que eu vou fazer. Dentro do print eu vou chamar a minha variável número, ó. Vou chamar aqui o meu número, ok? E aí eu vou colocar aqui, ó, um valor aqui, 2, e vou colocar assim espaço. E aí o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha variável número, né? E aqui eu vou colocar ela dentro agora de um espaço, de uma chave. Eu vou fazer assim, ó, número, né? Que eu quero multiplicar por 2. Então, essa aqui vai ser uma forma que eu tenho. E aqui, ó, para eu sair, para eu não ficar num loop infinito, esse meu número vai ter que fazer o papel de um contador também. Então, aqui, ó,
Deixa eu rodar para ele que eu vou explicar para vocês aqui como que eu fiz. Ó, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar, deixa ele ficar maior. Então, aqui, o que que eu faço? Ó, essa minha variável aqui, número 1, ok? Enquanto esse número for menor ou igual a 10, eu vou pegar esse número. Então, aqui, ó, ele é menor ou igual a 10, o 10 também entra. Vou multiplicar por 2. Então, eu vou... Esse multiplicar por 2 aqui, na realidade, é um texto, né? Mais esse 2 pontos aqui. E aí, a cada vez que eu interagir com o meu valor aqui, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 2. E aí, eu tenho, basicamente, isso aqui é como se fosse uma tabuada, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês é que eu posso fazer aqui, ó, com que eu passe por valores e eu faça contas aqui, ó, até na minha impressão. No meu contador aqui eu rodei de 1 em 1, porque na realidade eu queria mostrar mais o poder do print aqui, entende? Mas você pode também fazer com que esse valor aqui receba ele vezes 2. Você pode fazer o que você quiser, entende? Aqui a ideia é que eu posso colocar para poder fazer os cálculos o que eu bem entender. Então eu rodo aqui 1 vezes 2 aqui vezes 2 é 2, 1 vezes o 2 é 2. Depois na próxima eu já tenho o 1 vezes 2, que vai ser 2. O 2 ele multiplica, dá 4, depois o 4 vai dar multiplicado por 2 dá 8 e assim 16 por diante. Então eu posso simplesmente fazer aqui a conta que eu quiser, né? Desde que eu entenda que quando eu estiver incrementando aqui alguma coisa, ele vai ser o meu contador de saída. Algum momento eu vou ter que sair daqui, né? Não pode esquecer disso. Aqui eu fiz uma conta só para poder ficar mais parecido com a própria tabuada mesmo, só para vocês verem o poder que a gente pode também usar com o nosso querido while aqui, ok? Mas, deixa eu ver se eu fiz tudo certinho aqui. Tá bom. Aqui tá, acho que tá claro, né? Que ele fez tipo uma tabuada mesmo, né? Mas a tabuada do 2, né? Buscando o 2 aqui, você poderia colocar o que você quisesse aqui. Deixa eu colocar aqui o número 11. Porque aí eu preciso limpar essa rodada aqui. Perfeito. Tá limpo. Agora aqui, eu vou fazer um outro exemplo com vocês aqui. Aí é o seguinte. E qual que é a outra estrutura que eu tenho de repetição? No while, quando a gente está aqui rodando ele simplesmente pega aqui como verdade para ele. Se for verdade, ele entra. Se for falso, ele nem entra, ele nem roda. Nós temos a outra estrutura, que é uma parecida, que é a do while. Essa do while aqui, ela roda no mínimo uma vez. Só no final da primeira vez que ela rodar, que ela vai perceber, que ela vai te perguntar, que ela vai testar a verdade na realidade. Ok? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou criar uma variável chamada x, ok? E vou começar aqui, ó, do. E aí esse meu do aqui, ó, ele tem o bloco de comando dele. E no final do bloco de comando dele eu coloco o while, ok? Esse meu while aqui não precisa de chaves, porque a chave que vai rodar é a do, ok? Mas ele vai ser a minha condição testada no final. Então vou rodar o do primeiro aqui. Então eu vou fazer assim, ó, print ln, ok? Vou mandar imprimir o meu x, beleza? No do. E depois vou pegar o x e vou incrementar ele, ok? Então ele vai imprimir esse cara aqui. Na primeira vez ele vai pegar o valor, depois ele vai incrementar e vai tentar chegar no while aqui para ver se ele pode repetir de novo ou não. O meu x tem que ser menor do que 5 para isso acontecer, tá? Então veja só. Quando eu chegar aqui no do para poder trabalhar, eu vou imprimir de cara o x. O x é quanto? É 0. Quando ele passar aqui, ele incrementa mais uma unidade ao x, e aí o x chega aqui. Quando o x chegar aqui, ele vai ser menor ou igual a 5?
é menor do que 5. Se for, ele sobe no do de novo e começa a fazer tudo de novo aqui pra gente, ok? Então, pela lógica aqui, ele vai rodar ele todo, né? Tá tudo certo, não tem erro nenhum. Mas se fosse, por exemplo, ele rodar só uma vez, eu rodaria assim, ó. Vou pôr um 10 lá. Tá vendo que aqui ele fez 0, 1, 2, 3, 4? Ele fez certinho, né? Agora vamos tentar fazer com que ele mostre pelo menos um valor. Então tá, ó. O x é 10, chegou aqui como 10, imprimiu. 10, ele adicionou mais um valor, né? Então ele foi para 11. E aqui ele testou, ó. O 11 é menor do que 5. Esse valor que tinha aqui, e depois que você incrementou ele, é menor do que 5? Não, não é. Então ele vai só imprimir isso e já vai sair. Então, tipo assim, aqui não tenho muita, como é que fala? Muita situação. Ele é muito tranquilo também o do de fazer, né? A gente pode trabalhar com o do ou do while em várias situações. O while, quando o cara chega aqui de verdade, já quer testar a verdade uma vez, e o do, quando eu preciso pelo menos rodar uma vez. Por exemplo, o do while eu poderia colocar ele no menu, por exemplo, de uma aplicação. Eu tenho que rodar esse menu pelo menos uma vez, e se o cliente quiser sair, ele clica no sair, mas pelo menos uma vez ele tem que rodar para ele aparecer, certo? O while, normal. Entra um valor aqui, e ele testa para mim se é verdade aqui e vai rodar até esse número deixar de ser verdade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é um pouco mais tranquila, né? É um pouco mais tranquila que o while. Mas, assim, nos ajuda demais. A gente usa muito o while no nosso dia a dia quando a gente vai criar as nossas aplicações. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Valeu!